Pessoal, hoje falaremos acerca do regresso de Noemi, que parte de Moabe rumo às terras em Belém, conforme Rute, capítulo 1, versos 6 a 8 e 14 a 19. Pouco tempo após a morte dos dois filhos, Noemi, reunida à mesa durante o almoço, com as noras Rute e Orfa, relata-lhes que a fome em Judá havia acabado e que pretende retornar a Belém. Dessa forma, tiram o restante do dia para arrumarem seus pertences e planejarem como regressarão à terra de Canaã no dia seguinte, uma vez que elas precisarão enfrentar uma longa jornada de cerca de 120 quilômetros a pé. Jornada essa que durante aproximadamente 3 dias e que, para acontecer, precisará envolver recursos materiais, alimentação, descanso e bastante sono. Pois bem, entendemos que após uma noite bem dormida, conforme o capítulo 1, versos 6 e 7, elas se levantam por volta de 4 horas da manhã e iniciam sua empreitada. Noemi, muito provavelmente alcançando as fronteiras de Moabe durante o nascer do sol, depois de 2 ou 3 horas de caminhada e de bastante reflexão, resolve parar por ali. Veja o verso 7 a 16. Aquela era o momento de decisão final, pois de coração aberto resolve convencer suas noras a retornarem para a casa de suas mães e de seus familiares. A matriarca afirma estar sendo bondosa com elas, por recordar o quanto foram carinhosas e cuidadosas com seus dois filhos quando estiveram enfermos. Por 3 vezes insistiu para que desistissem dessa viagem, já que por 2 vezes afirmaram que iriam até o fim. Veja os versos 8, 11 e 12. Noemi indaga pela última vez, dizendo: "O que tenho eu a vos oferecer?", confrontando-as com a dura realidade que estaria por vir. Orfa, que tem por significado pescoço ou nuca, imediatamente, conforme o verso 14, beija sua líder e segue seu caminho, assim como fez Judas no Getsêmani, voltando-se para seu povo e seus deuses, semelhantemente ao que fez a mulher de Ló em Sodoma, decide olhar para trás e retroceder. Ruth, que tem por significado amiga ou companheira, diferentemente da anterior, apega-se à sua sogra e resolve definitivamente segui-la rumo a Belém. Passados 3 dias e após 2 noites, chegam ao entardecer em Belém. Veja o verso 19 ao 22. E seguem para a velha casa abandonada, onde nora e sogra, após retirarem a poeira e teias de aranha acumuladas, arrumam tudo. E depois de uma ceia simples e rala do que restou da jornada, se deitam para descansar e dormir. No dia seguinte, aos primeiros raios do sol, Ruth sai para tentar encontrar algum trabalho e alimento para manter sua sogra, conforme o capítulo 2 e verso 2. Sem saber, entra nos campos de Boaz, que era parente de Elimeleque, o finado marido de Noemi, onde permanece até meio-dia colhendo o que encontrava pelo chão, conforme o capítulo 2, do verso 3 ao 7. Boaz, por meio dos empregados, ao ouvir sobre sua história, fica deveras comovido e resolve ampará-la, pois lembra-se que sua mãe também era uma estrangeira e uma mulher corajosa e destemida, por nome Raabe, que por ter ajudado seu pai, o espia Salmão, durante a tomada de Jericó, teve sua história mudada. Assim, deu ordem para que deixassem cair mais grãos pelo caminho, para facilitar sua colheita, o que ele fez produzir no final daquele dia quase um efa de cevada. Confira o que diz o verso 17 e o verso 23 do capítulo 2 de Ruth. Por fim, os dois acabaram se casando e gerando Obed, que será o avô de Davi, o filho de Jessé e futuro rei de Israel, de onde viria o Messias prometido. O interessante é que no capítulo 4 e verso 16, Obed, através do Goel resgatador, ou seja, seu pai, passa a ser considerado como filho de Noemi, pela lei do levirato, que coloca a criança no colo e ajuda a criá-lo.